Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente. Você já sabe, meu nome é Gildete Soares Fonseca. Estamos trabalhando a disciplina Gestão Educacional do Campo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida vocês postarem no fórum. Para que tenhamos bom resultado, será necessária a dedicação de todos os estudos e das atividades na sala virtual. Mas também é muito importante a leitura do material. Vamos começar? Como pontuado nas aulas anteriores, a disciplina Gestão Educacional no Campo tem por objetivo geral compreender como se configuram as teorias da administração e inspeção aplicadas à educação, assim como a gestão dos sistemas educacionais e as implicações da formação do cidadão. Nessa terceira aula, continuamos com o propósito de discutir a importância da gestão democrática no âmbito da escola. Assim sendo, vamos abordar os conselhos escolares, extremamente importantes para a construção do trabalho coletivo, junto à comunidade escolar, pois é preciso participar da gestão escolar. Conforme o Brasil, a participação não tem o mesmo significado para todos, tratando-se, portanto, de uma palavra que tem vários significados. Ela representa diferenças significativas quanto à natureza, ao caráter, às finalidades e o alcance dos processos participativos. Isso quer dizer que os processos de participação constituem, eles próprios, processos de aprendizagem de mudanças culturais a serem construídas cotidianamente. A participação pode ser entendida, portanto, como um processo complexo que envolve vários cenários e múltiplas possibilidades de organização. Ou seja, não existe apenas uma forma ou lógica de participação. Há dinâmicas que se caracterizam por um processo de pequena participação e outras que se caracterizam para efetivar processos em que se busca compartilhar as ações, as tomadas de decisões por meio do trabalho coletivo, envolvendo os diferentes segmentos da comunidade escolar. Algumas características da gestão escolar democrática são compartilhadas de decisões e informações, a preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo-benefício, a transparência e fatores que são operatizantes para instâncias colegiadas, tais como os conselhos escolares. Como mecanismo de participação da comunidade na escola, eles já estão presentes em muitas escolas do país, apesar de que nem sempre funcionam como deveriam. Os conselhos escolares são órgãos colegiados compostos por representantes da comunidade escolar e local. Têm funções deliberativas, consultivas, fiscais e mobilizadoras. As deliberativas, quando decidem sobre o projeto político-pedagógico e outros assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de ensino e decidem sobre a organização e o funcionamento geral das escolas, propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. Elaboram normas internas da escola sobre questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos pedagógicos, administrativos ou financeiros. Em relação às consultivas, quando se tem um caráter de assessoramento, analisando as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou soluções que poderão ou não ser acatadas pela direção das unidades escolares. Já as fiscais é o acompanhamento e avaliação, quando acompanha a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do cotidiano escolar. As ações mobilizadoras, quando promovem a participação de forma integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da educação. Portanto, os conselhos escolares orientam, opinam e decidem sobre tudo que tem a ver com a escola. Como participar da construção do projeto político-pedagógico, do planejamento anual, da avaliação e dos resultados da administração.
e também na ajuda, na busca dos meios para solucionar os problemas administrativos, pedagógicos, decidir sobre os investimentos prioritários. Os conselhos têm como atribuição deliberar também sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Cabe também aos conselhos analisar as ações e empreender os meios de utilizar para o cumprimento das finalidades da escola. Assim, podemos afirmar que os conselhos escolares são instrumentos de enorme importância, de experiência participativa, à medida em que educam a todos, especialmente os futuros cidadãos, para que vivenciem e valorizem a democracia. Eles representam as comunidades escolares local, atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar as deliberações que são de responsabilidade. Representam, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação social e promovendo a gestão democrática. São, enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo aquela cultura patriarcal, de cultura participativa e uma cultura cidadã. Se considerarmos a contribuição fundamental da escola pública para a construção da cidadania participativa e tomarmos como uma construção permanente e coletiva, veremos que os conselhos escolares são prioritariamente o sustentáculo do projeto político-pedagógico, que permite a definição, os rumos, as prioridades da escola, numa perspectiva emancipadora, que realmente considera os interesses e as necessidades da maioria da sociedade. O projeto político-pedagógico, elaborado apenas por especialistas, não consegue representar os anseios da comunidade escolar. Por isso, ele deve ser entendido como um processo que se inclui as decisões sobre a comunidade local, as prioridades e os objetivos de cada escola, além do que analisar-se também os problemas que precisam ser superados por meio da criação de práticas pedagógicas coletivas, da corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar. Esse processo deve ser acompanhado pelos conselhos escolares. Para a elaboração coletiva desse projeto educativo, é importante considerar a experiência acumulada pelos profissionais da educação de cada escola, a cultura da comunidade e os currículos locais, a troca de experiência educacional, uma bibliografia especializada, as normas e diretrizes do sistema de ensino, além das próprias diretrizes curriculares nacionais, é claro. Todos esses aspectos devem ser considerados, visando a coerência com o projeto da sociedade que se tem a construir, ou seja, um projeto de sociedade efetivamente compromissada com os interesses e as necessidades da maioria, excluída inclusive da cidadania plena. Conforme a Unesco, 2003, página 11, o Conselho Escolar pode desempenhar um papel relevante na busca de melhorias de resultados da aprendizagem dos alunos no âmbito da escola, evitando dessa forma a permanência do quadro atual de abandono. Outro aspecto relevante refere-se à possibilidade desse Conselho fomentar a elaboração de projetos político-pedagógicos nas escolas, buscando criar mecanismos pedagógicos para melhorar a prática docente. A escola e a comunidade são realidades complexas, cada uma dentro de sua especificidade. Nesse sentido, o processo de construção do projeto político-pedagógico não é algo a ser realizado com rapidez, sem um critério mais apurado. O incentivo do poder público e o compromisso dos gestores educacionais com esse processo são importantes, pois o desenvolvimento e acompanhamento do projeto político-pedagógico exige espaço e tempo para análise, discussão, reelaboração permanente, assim como um ambiente institucional favorável que assegure condições objetivas para sua concretização. Ora, cabe exatamente nos conselhos serem incentivadores da criação deste ambiente, para assegurar as condições, obviamente, necessárias para professores, funcionários, salários dignos, infraestrutura necessária para um bom desempenho da unidade escolar. A participação de professores, estudantes, pais e funcionários na organização da escola, na escolha dos conteúdos a serem trabalhados, nas formas da administração da mesma, será tão mais efetivamente democrática à medida em que o componente dominante
domine o significado social de sua especificidade numa perspectiva de totalidade, isto é, se o significado social da prática de cada um é capaz de desenvolver a autonomia e a criatividade na reorganização da escola para melhor propiciar sua finalidade democrática de sociedade pela democracia do saber, conforme Horta, 1994, página 135. É importante enfatizar que não é só nos conselhos que a comunidade participa da escola, pois existem também as reuniões pedagógicas, as festas, exposições, a apresentação dos estudantes. São momentos em que os familiares, entre outros, devem estar presentes. A participação deve se estender a todos os estudantes. Podemos citar algumas atribuições dos conselhos escolares: elaborar o regimento interno do conselho escolar, coordenar o processo de discussão, elaboração e alteração do regimento escolar, convocar assembleias gerais de comunidade escolar ou de seus segmentos, garantir a participação da comunidade escolar em local na definição do projeto político-pedagógico da unidade escolar, promover relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber do estudante e a valorização e a cultura da comunidade local, propor e coordenar alterações curriculares na unidade escolar, respeitando a legislação vigente a partir da análise, entre outros aspectos do aproveitamento significativo do tempo e dos espaços pedagógicos na escola. Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as alterações metodológicas, didáticas e administrativas na escola, respeitando a legislação vigente. Participar da elaboração do calendário escolar, no que compete à unidade escolar, observando a legislação vigente. Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais, abandono escolar, aprovação, aprendizagem, entre outros. Propor, quando se fizer necessário, intervenções pedagógicas e medidas socioeducativas visando a melhoria da qualidade social da educação escolar. Além de elaborar o plano de formação continuado dos conselhos escolares, visando ampliar a qualificação de sua atuação. Aprovar o plano administrativo anual, elaborado pela direção da escola, sobre programação e aplicação de recursos financeiros, promovendo alterações e, se for o caso. Fiscalizar a gestão administrativa pedagógica e financeira da unidade escolar. Promover relações de cooperação e intercâmbio com outros conselhos escolares. Quanto à legislação que deve nortear os conselhos escolares, tem-se a Constituição de 1988, em seu artigo 206, assumidos no artigo 3º também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que consta explicitamente que a gestão democrática do ensino público, na forma dessa lei e da legislação do sistema de ensino, inciso 8 do artigo 3 da LDB. A autonomia da escola para experienciar uma gestão participativa também está prevista no artigo 17 da LDB, que afirma que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica e os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e da gestão financeira, observando as normas gerais de direito financeiro público. Já no artigo 12 da LDB, define a incumbência dos estabelecimentos de ensino, entre elas, elaborar e executar sua proposta pedagógica. O artigo 14 trata da gestão democrática do ensino público na educação básica, incluindo a participação de profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e da comunidade escolar local, além dos conselhos escolares ou equivalentes. O Plano Nacional da Educação, aprovado pela Lei 3.005/2014, estabelece objetivos e prioridades que devem orientar as políticas públicas de educação até 2024, fortalecendo a participação de todos na construção de um país mais justo. Cabe ao diretor da escola ou a qualquer representante de segmento das comunidades escolar e local a iniciativa de criação de conselhos escolares, convocando todos para a organização e as eleições do colegiado. Devem fazer parte dos conselhos escolares a direção da escola e a representação dos estudantes, dos pais e responsáveis pelos
estudantes, os professores, trabalhadores da educação não docentes e da comunidade escolar. Como todo órgão colegiado, o Conselho Escolar toma decisões coletivas. Ele só existe enquanto está reunido. Ninguém tem autoridade especial fora do colegiado, só porque faz parte dele. O diretor atua como coordenador na execução da deliberação do Conselho Escolar e também como articulador das ações de todos os segmentos, visando a efetivação do projeto político-pedagógico na construção do trabalho educativo. Ele poderá ou não ser o próprio presidente do Conselho Escolar, a critério de cada conselho, conforme estabelecido pelo regimento interno. Os membros efetivos são os representantes de cada segmento. Os suplentes podem estar presentes em todas as reuniões, mas apenas com direito à voz, se o membro efetivo não estiver presente. Recomenda-se que os conselhos escolares sejam constituídos por um número ímpar de integrantes, procurando-se observar as diretrizes do sistema de ensino e a proporcionalidade entre os segmentos já citados, ficando os diretores das escolas como membros natos, isto é, os diretores no exercício da função têm a sua participação assegurada no conselho escolar. A escolha dos membros dos conselhos escolares deve ser pautada pela possibilidade de efetivação participativa, ou seja, o importante é a representatividade, a disponibilidade e o compromisso. É saber ouvir e dialogar, assumindo a responsabilidade de acatar e representar as decisões da maioria, sem nunca desistir de dar opinião e apresentar suas próprias propostas, pois o conselho escolar são, acima de tudo, um espaço de participação e, portanto, de exercício de liberdade. Em relação ao Plano Nacional de Educação, regido pela Lei nº 15.003/2014, as metas são para aprimoramento da educação até 2024, sendo a 8ª meta elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudos no último ano da vigência desse plano, para as populações do campo, das regiões de menor escolaridade do país e dos 20% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Para tanto, foram estabelecidas como estratégias institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados. 2. Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem de idade séria, associada a outras estratégias que garantam a continuidade da escolaridade após a alfabetização inicial. 3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio. 4. Expandir a oferta gratuita de educação profissional, técnica por parte das entidades privadas, do serviço social e de formação profissional, vinculados ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados. E 5. Promover em parceria com as áreas de saúde e assistência social o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específico para os segmentos populacionais considerados, identificar os motivos e colaborar com os estados e o Distrito Federal e os municípios para garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular de ensino. 6. Promover a busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais, considerando em prática, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. No fórum da próxima semana, vamos tratar especificamente dessa meta no âmbito do percentual de população de 18 a 29 anos, residente no campo, com menos de 12 anos de escolaridade, quantidade mínima para concluir o ensino básico no Brasil. Bom,
Os estudantes têm direito a opinar sobre o que é melhor para eles e se organizar em colegiados próprios. Assim, os grêmios também se constituem importantes na gestão escolar democrática. Discutir propostas e implementar ações conjuntas por meio de parcerias, proporcionando grandes resultados para a melhoria da qualidade da escola no país. Em relação à instância colegiada, grêmio estudantil, verifica-se uma lacuna existente quanto à participação efetiva das decisões, que exigem participação desses estudantes. O Grêmio é uma organização sem fins lucrativos, que representa o interesse dos estudantes e que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. É um órgão máximo de representação dos estudantes dentro do âmbito escolar. Efetivar a gestão democrática, priorizando o diálogo com a comunidade escolar, é encarar os conflitos, buscar minimizar as fragilidades existentes nas relações. No mundo contemporâneo, as informações são dadas e mudam em questão de segundos. As transformações constantes da sociedade, o desenvolvimento tecnológico e as novas práticas do saber sobre o processo pedagógico têm refletido diretamente no contexto escolar. Assim, as informações estão em constante mudança e a escola sofre com este acelerado desenvolvimento, exigindo que o profissional da educação esteja em constante formação e assumindo a condição de mediador no processo ensino-aprendizagem. O professor é responsável pelo conhecimento que quer transmitir, sendo que conhecimento e informação têm sentido muito diferentes. Educadores não devem identificar o termo de informação como conhecimento, pois, embora andem juntos, não são palavras sinônimas. Informações são fatos, expressões, opinião, que chegam às pessoas por ilimitados meios sem que se saiba os efeitos que acarretam. Já o conhecimento é a compreensão da procedência da informação, da dinâmica própria e das consequências que ela advém, exigindo para isso um certo grau de racionalidade. A apropriação do conhecimento é feita através da construção de conceitos que possibilitam a leitura crítica da informação, processo necessário para a absorção da liberdade e autonomia mental. Por meio de uma ação planejada e refletida do professor no dia a dia de sala de aula, a escola realiza seu maior objetivo, que é o quê? Fazer com que os estudantes aprendam e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia. Para atingir esses objetivos, é preciso focar a prática pedagógica no desenvolvimento dos estudantes, o que significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, demonstrar interesses por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas potencialidades. Crianças, adolescentes, jovens e adultos vivem num mundo cheio de informação, o que reforça a necessidade do plano do trabalho docente, gestão escolar, que favoreça o trabalho do professor, que não é simples. A escola é o espaço de vivência e convivência, onde se estabelecem relações sociais entre todos os sujeitos que dela fazem parte. Esse ambiente educativo constitui-se como um espaço da diversidade, das diferenças, dos conflitos entre gerações. São assim, o ambiente propício à promoção de uma cultura de educação e direitos humanos, voltado para o respeito e a dignidade humana em todos os sujeitos que estão ali presentes, imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Um ambiente educativo, promotor de educação em direitos humanos, contribui para a prevenção de abusos, violações de direitos, conflitos e todas as formas de violência no âmbito escolar, bem como promover a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Para tanto, o ambiente educativo deve fomentar na prática diária da escola e de toda a comunidade escolar os princípios de cooperação, solidariedade, satisfação com a escola, comprometimento e participação, respeito nas relações escolares, combate à discriminação, disciplina, respeito aos direitos das crianças, adolescentes e à dignidade humana. Esses princípios visam a promoção de uma cultura de educação em direitos humanos que valorize e fortalecem os processos participativos de ensino e aprendizagem direcionados aos direitos da criança e adolescente. A ampliação dos processos de escolarização e participação traz transformações no âmbito educativo, promove a aprendizagem e inclusão, com vistas à igualdade, ao respeito à diversidade, às diferenças, à não discriminação, para uma escola que valoriza as atitudes e práticas sociais, que preservem a cultura da educação em direitos humanos.
O comprometimento, a participação e satisfação são questões consideradas frágeis na escola, com a abordagem dos temas relacionados aos desafios educacionais contemporâneos. Assim, a gestão democrática, com ênfase nas ações do Grêmio Estudantil, bem como no protagonismo juvenil, podem auxiliar. Outro aspecto importante é a abordagem da disciplina, que configura-se como algo a ser fortalecido por meio das ações que discutem as regras de convivência na escola de modo democrático, com vista à emancipação cidadã dos sujeitos que se encontram nesse espaço. Nesse sentido, é relevante que todos os docentes, discentes, abordem as discussões contidas no regimento escolar e outros instrumentos fundamentais, como o projeto político-pedagógico, proposta curricular, o plano de trabalho docente para o processo de um ensino verdadeiro de aprendizagem. Evidencia-se assim a importância da articulação da escola com a comunidade na elaboração e de construção desses documentos, de modo a promover a participação democrática do coletivo escolar. Na democracia, o setor público tem o dever de ter transparência para a sociedade. Nesse sentido, a escola precisa divulgar suas ações para toda a comunidade escolar e local. A avaliação empreendida pelo Conselho Escolar, junto à direção da escola, serve como um mecanismo para este fim. Neste processo, o sentido ético tem que permear todas as ações, além de ser a chave para o sucesso do processo democrático. O Conselho Escolar deve conhecer a escola na sua totalidade e procurar contribuir para o processo de ensino-aprendizagem que responda às demandas de todos os segmentos da comunidade escolar, ou seja, acompanhar as atividades da escola que tem na solidariedade e na inclusão seus princípios fundamentais. Com este acompanhamento responsável das atividades da escola e o comprometimento com a qualidade do processo educativo, o Conselho Escolar estará dando uma contribuição altamente relevante para uma educação desenvolvida na escola como um instrumento de emancipação dos sujeitos sociais, o cumprimento de seu papel social e, em última instância, visa a construção de uma sociedade pelo menos mais justa. Finalizando, enfatizo que o fórum dessa semana é sobre o pedagógico na gestão escolar. Para responder as questões, assistam ao vídeo que também é referência para a atividade aplicada 2. Na atividade aplicada 2, tem-se pequena descrição sobre a temática, inclusive com a apresentação de uma tabela com indicadores sobre analfabetismo nos municípios do Norte de Minas. Em seguida é proposto 2 questões bem simples. Bons estudos!